Então é isso aí, pessoal. Bem-vindos aqui a mais uma vez ao canal Futebol Infinito. E hoje vamos relatar alguns problemas assim sustentáveis referente a uma fala que o Abel Ferreira fez, fazendo uma alusão de que, primeiro, que a terminologia índio não se utiliza, são povos originários ou povos indígenas, porque já há uma substancialização inferiorizante dentro da perspectiva atribuída a essa palavra, né? Que não deve ser utilizada. Porém, tem um problema mais profundo aqui, né? Que alguns comentaristas de esportes, dentre eles o Casagrande e o PVC, ao tentarem fazer uma espécie de autocrítica também no meio do futebol e também do Abel Ferreira, que demorou inclusive a se retratar, né, tentou se justificar pela mesma justificativa que a gente vai ver aqui o PVC e o Casagrande, né, é o mesmo argumento, né, que o Casagrande utiliza. Eu acho que o Casagrande é até um pouco pior, né, na explicação que ele dá, mas é a mesma explicação que o PVC vai dar, e assim é insuficiente, carece de delicadeza, de, de um aprofundamento, de um interesse, né, pelas suas próprias, digamos assim, origens culturais, né, pelas nossas origens culturais, né, e que beira uma desinformação completa e uma falta de cuidado completa com os povos originários do nosso Brasil. Na verdade, a Biayala Pindorama. Né? Enfim, vamos colocar inicialmente aqui a fala infeliz do Abel Ferreira, né? Para vocês visualizarem. Porque isto não é uma equipa de índios, não é? Isto é, como te disse, há uma organização e dentro dessa organização há liberdade para eles criarem, para eles se ligarem, e há princípios de jogo que nós temos. Um deles é o equilíbrio, e o Aníbal é um desses pêndulos, é esse motorzinho que tu falas, que não só tem como tarefa ser o primeiro tampão, a primeira cobertura. Eu estou aqui na aldeia Tecoá Itu, do território do Jaraguá, em São Paulo, com essas mulheres originárias e também atletas do futebol feminino. Precisamos ter respeito. Não é justo uma mãe, uma camisa, uma cor dividir uma nação. Não é justo a gente ver uma mãe perder um filho por uma camisa de futebol. Seja o Palmeiras de São Marcos, seja o São Paulo do Rogério Ceni e Raí. Nós precisamos ter igualdade e respeito. Somos todos iguais. Tudo isso aqui vira... Então, como vocês podem observar, né, já há uma espécie de atribuição, né, por parte do Abel Ferreira, além de utilizar a palavra índios, né, ele atribui aos povos originários a uma espécie de desorganização, bagunça, né, incivilidade, né, porque isso está atrelado, na minha percepção, né, a uma visão colonial, né. Abel Ferreira, enquanto, digamos, sua carga cultural portuguesa, né, muito provavelmente traz algumas vicissitudes provenientes da sua própria cultura, que tem vários resquícios coloniais, né. Isso não impede ele, a partir de hoje, inclusive, rever certas questões e visões de mundo, que eu creio que não se trata apenas de um uso equivocado de uma palavra que é, digamos assim, utilizada por descuido, né? Porque eu acho que é algo que faz parte de uma cultura colonial mesmo, né? Não que eu vá crucificar o Abel Ferreira, né, mediante
uma, digamos, uma impossibilidade de se corrigir e corrigir seu erro, que é grave, é uma fala muito problemática, que precisa ser ressaltada em todas as dimensões do problema desse tipo de fala, né, referente a esse tipo de pormenorização que não pode ser aceita, ainda mais dentro de um esporte popular como é o futebol. Mas eu acho que ainda não é o cerne do problema, porque algumas pessoas, a tentarem corrigir o Abel Ferreira, elas terminam por espraiar as suas próprias limitações, referente a uma compreensão mais ampla, né, do problema, né. Então vamos ver aqui algumas falas, ou uma fala, na verdade, do PVC, tentando corrigir ou tentando situar, né, a fala do Abel Ferreira. Há décadas vão por partes. Você tem toda a razão e o termo índios tem que ser excluído, e o termo time de índios, que é uma gíria, uma expressão usada em vestiários brasileiros há décadas, tem que se extinguir, certo? Estamos de pleno acordo com isso. Por que nos vestiários brasileiros apareceu a expressão time de índios como time desorganizado? Como sabemos, indígenas não são desorganizados. Indígenas têm alto nível de organização. Então, por que nasceu nos vestiários de times brasileiros a expressão time de índios? Primeiro vem essa espécie de colocação, né? Indígenas não são desorganizados. Eles possuem alto nível de organização, né? Só que as formas pelas quais os indígenas, nas suas mais variadas maneiras de se organizarem, né, não estão equiparadas aos processos civilizatórios pelos quais nós atribuímos processos de organização e de civilidade. Aqui isso fique bem claro, né? Por que eu digo isso? Esse tipo de fala está permeada por uma certa ideia de organização, né, com as quais ela alude, né, um sentido de organização que é muito próprio dos processos civilizatórios pelos quais nós estamos acostumados a pertencer, né? Então, o sentido de organização dentro das suas mais variadas formas, como sinônimo de uma não organização civilizatória pela perspectiva com as quais nós estamos engendrados, ela não se perfaz como equivalente para definir a complexidade dos povos originários e a Biayala Pindorama. Entende? Esse é um ponto que precisa ser ressaltado. Porque o Casagrande, inclusive, na fala dele, que eu não vou colocar aqui porque eu acho que é péssimo, é pior do que o PVC, a defesa que ele tenta fazer, ele tenta justificar justamente por um prisma de um padrão de organização ligado àquilo que ele entende como organização. Não, os povos originários, eles são organizados, porque eu já fui em determinados territórios indígenas em tal e tal época, né? E eles têm horário para tudo. Tipo, não é esse tipo de organização, entende? Que compõe as mais variadas formas dos povos originários de se organizarem, né? Dito isso, inclusive, os jogos que aludem, inclusive, a uma origem mais profunda do futebol, que não a invenção do futebol pelos ingleses, tá? Também já estão presentes em certos processos dos povos originários, inclusive nos povos Caingangue. Eu vou ler muito brevemente alguns artigos aqui que mencionam essa questão, sabe? Então, tem uma série de problemas, mas tem um duplo problema aqui, inclusive, que é o de atribuir que
como o PVC vai falar aqui agora, não, porque é uma gíria do futebol que vem dos filmes americanos, como se isso fosse uma justificativa, digamos assim, acima do bem e do mal, né? A própria propaganda americana é permeada de propaganda anti-indígena, sabe? E aí, em um dado momento, o Casagrande, no vídeo, que ele tenta fazer a defesa, assim, que é lamentável de várias formas, ele fala que há um dado ativismo norte-americano que fala, digamos assim, da nossa negligência política para com os povos originários em Pindorama, né? E que, na verdade, dentro do contexto territorial amplo americano, há uma negligência muito maior para com seus próprios povos originários. E aí, como se fosse uma justificativa, né? De que há situações mais graves nos territórios americanos, do que aqui no Brasil, e logo aqui o problema pode ser pormenorizado no Brasil, né? É uma fala assim lamentável, entristecedora, sabe? E eu acho que eu vou botar aqui porque o vídeo, inclusive, ele tá na agulha, né? Mas vamos ver o que o PVC vai falar. Referência aos filmes de faroeste. O Filipão usava muito isso nos anos 90 e ele falava em referência a si próprio. Como foi o que o Abel fez. E o Filipão foi técnico do Abel na seleção portuguesa. O Filipão falava: pô, a gente estava no primeiro tempo jogando muito mal, a gente estava parecendo time de índios, dizia o Filipão nos anos 90. Eu só estou usando essa expressão porque estou replicando como dizia o Filipão. Aí você perguntava para ele, e eu participei de muitos coletivos com o Filipão: Filipão, por que isso? E ele respondia: você nunca viu o filme do John Wayne? Você nunca viu o filme do John Wayne? Nos filmes de faroeste, os índios só atacam e sempre perdem. É daí que surgiu essa expressão nos vestiários do Brasil como uma espécie de gíria mal aplicada que deve desaparecer do vocabulário pela xenofobia, mas a expressão não nasce de uma suposta desorganização dos indígenas, que não há. A expressão nasce da relação aos filmes de faroeste. Que é, logo, uma menção, uma propaganda dos filmes de faroeste americanos, né? Que é um processo de inferiorização, de racismo, né? Xenofobia referente aos povos originários. PVC. Entende? E que é replicado por tabela nesse tipo de fala. Que os técnicos do passado eram fãs, seja o Filipão, seja o Daltro Menezes, seja o Enio Andrade, que falavam em relação aos filmes, e a expressão era sempre assim: você nunca viu o filme do John Wayne? Então, vamos. Eu acho que já foi suficiente, né? Não dá pra perder tempo mais com isso. Vamos pro Casagrande, né? Vamos pro Casagrande, que é o que interessa. Eu acho que chega a ser constrangedor. No outro campo acontece a mesma coisa, o juiz não marca. Ou o VAR é chamado para uma coisa que todo mundo Não é aqui. tem que se policiar. Você tem que realmente organizar a sua cabeça hoje para conseguir colocar os termos certos, né? Se você vacilar, você sai falando uma coisa dessa mesmo e tantas outras coisas que existem que as pessoas falam naturalmente, né? Palavras que o significado é racista, que antigamente ninguém percebia e é racista, e tem muita gente que continua usando, até em televisão, até escrito. Eu leio, já peguei várias vezes essa palavra sendo colocada em algumas frases que ela é altamente racista, né? Então eu só queria deixar claro o seguinte: ele errou, ele pediu desculpa, ele percebeu, né? Isso é legal, ter errado. Segunda coisa, é uma frase habitual
do futebol há décadas. E se você não se policiar, você vai falar a toda hora. Quando você quiser dar um exemplo que o seu time não só ataca, ele é organizado, ele ataca, volta, defende. Se você vacilar, você vai usar essa frase que o Abel usou. Porque é desse jeito. Não é só questão de ser que os povos indígenas são desorganizados. Não tem nada a ver com os povos indígenas do Brasil. Tem a ver com os filmes mesmo faroestes americanos. Os indígenas atacam os cavaleiros sem se organizar, sem se defender, só atacam, né? Aí são mortos e tal. Vem daí esse termo de só atacar, que nem índio, que ele quis dizer, né? Então tem que se policiar, porque essa frase sai com muita facilidade em tantas outras. E em relação a isso, cara, é uma coisa que ele errou, uma coisa que ele reconheceu, uma coisa que tem que se policiar, não é uma coisa que eu tenho certeza que ele falou que é uma coisa usual dele. Se ele não estivesse dando uma entrevista coletiva, se ele estivesse conversando no sofá da casa dele, talvez não saísse daquela maneira, né? Após um jogo, ele está querendo mostrar alguma coisa, ele errou na frase que provavelmente nunca mais vai usar dessa maneira. Mas não é só ele. Muita gente tem que prestar atenção, porque saem frases muito piores que essa. Muito piores que essa. Você vai perceber que a Alicia Klein, ela fica visivelmente incomodada, porque ela escreveu de uma maneira mais cuidadosa sobre isso, inclusive. Posteriormente eu coloco até na descrição aí o escrito dela, que é mencionado nesse vídeo. Você percebe que ela fica visivelmente incomodada. E ela tenta intervir para chamar a atenção, né, de que a colocação do Casagrande ainda é... A própria correção do Casagrande, ela já é, ela por si só problemática, né? Mas o grupelho, né, de homens que estão presentes aqui de maneira tão tacanha tentam, de toda forma, digamos assim, pormenorizar a questão do Abel Ferreira, que é uma questão grave, a meu ver. Isso não tira, talvez, a possibilidade do reconhecimento dele, do erro de ter visto. Acho que, na verdade, ele foi chamado a atenção, né, para uma assessoria que inicialmente ele fez uma justificativa no sentido, é um termo que todo mundo usa, aquela velha desculpa, quem me conhece sabe, aquele velho, quem me conhece sabe que eu não sou desse, né, e etc e tal. Aí pegou mal e ele veio, por meio de uma nota, né, se justifica mais decentemente, né? Você percebe visivelmente que ela está incomodada, e você vai ver o tipo de fala que vai ser proferida aqui nesse contexto, né? Que assim chega a beirar o nível da vergonha alheia. E ofensivas mesmo. Ofensivas mesmo. E é assim que se aprende, eu acho. Eu acho que é assim que se aprende. A gente realmente... Quando você reconhece, você aprende. Quando você reconhece, você aprende. Agora, quando você finge que você faz de morto e passa batido, aí você não aprendeu nada, porque você não vê o erro que você cometeu. Alicia, você escreveu sobre o tema hoje. Escrevi, Júlio, e eu acho que, assim, me surpreende muito que uma pessoa que tenha sido vítima de tantos ataques xenofóbicos desde que chegou ao Brasil, inclusive chamando de colonizador, esse tipo de coisa, não tenha um pouco mais de atenção. E assim, o que foi muito ruim foi a primeira desculpa. O primeiro pedido de desculpas veio ainda ontem, através da assessoria do clube, com aquele famoso, as pessoas me conhecem, sabem meu caráter, não foi minha intenção, e essa é uma expressão comum. Como se o fato dela ser comum, né, fizesse com que não fosse um erro, né, mitigasse esse erro de alguma forma. E aí hoje, finalmente, quase 2 da tarde, veio a desculpa que é a desculpa que se espera, que é a desculpa que reconhece e entende o problema, né? Porque tô com razão, não basta você pedir desculpas, você precisa mostrar que você compreendeu por que essa expressão é errada. Porque por mais que ela tenha uma origem dentro do universo do futebol, o que ela reforça, que é o que a maioria das expressões preconceituosas reforçam, é a ideia de que há uma conotação negativa. É uma ideia de que aquele grupo de pessoas é inferior como pessoas. Nós somos organizados, eles não são. É isso que esse tipo de mensagem transmite e reforça. Então, é muito importante que, assim como está no comunicado, a gente trabalhe essa ideia de que palavras têm muito poder. Palavras têm muito poder e o fato de serem expressões comumente usadas não desculpam, né, a sua utilização. E uma pessoa como o Abel tem, ou deveria ter, esse tipo de letramento, inclusive
pelo fato de ele próprio já ter sido vítima várias vezes. Então, palavras têm poder, sim, e desculpas têm poder também, quando elas são bem feitas, como a de hoje foi. Então, eu acho importante reconhecer, né, quando a desculpa é bem feita, para a gente não ficar só criticando, e esperar que esse tipo de coisa não se repita nem nas falas do Abel, e nem continue sendo reproduzida. Porque muito do que a gente ouve nesse meio, nas arquibancadas, às vezes até nos programas de televisão, são muitos comentários racistas, misóginos, homofóbicos, que, à guisa de serem muito comuns e terem alguma origem histórica no futebol, são meio que autorizados. E aí a gente vai perpetuando uma coisa que é muito nociva, muito nociva. Então, assim, a fala do Abel ontem foi muito, muito errada. Assim como foram as primeiras desculpas, mas aí alguém deve ter chamado de lado, explicado, ele entendeu e fez um comunicado que aí sim, né, tá à altura do treinador que ele é, à altura da posição que ele ocupa, e espero que pare de usar, né, gente? Até porque, assim, por mais que tenha origem nos filmes, como o Casão citou, usar povos indígenas como exemplo de desorganização é muita ignorância. Muita ignorância. Perfeito. Sim. Então, eu espero que essa lição seja aprendida não só pelo Abel, mas por todo mundo que está em volta, né? Porque muita gente repete essas coisas e passa pano e acha que está tudo bem, porque é coisa do futebol e não é, né? Precisa parar com isso de uma vez por todas. Até porque, Júlio, só uma coisinha, até porque eles são muito organizados. Veja o tipo veja o tipo de associação que o Casagrande vai fazer. E aí veja a cara de constrangimento aqui da Alissa Klein. Ele vai insistir ainda no argumento do filme como se a cinematografia retratar os povos originários dessa forma, pormenorizasse a menção negativa nesse sentido, né? Eles são muito organizados, muitas vezes mais do que a gente. Porque eu já fiquei em aldeia indígena, sou ligado aos povos indígenas, já fiquei em terras krenaques, já fiquei em Minas Gerais também, numa aldeia, e eles são muito organizados. Tem a escola, a hora do lazer, hora da cultura indígena, hora da cultura do próprio povo. É tudo organizado, é tudo certinho. Não tem nada de desorganizado nas aldeias indígenas aqui no Brasil. Não tem nada desorganizado, muito pelo contrário. A gente tinha que aprender com eles como eles se organizam sem ter conflito. Acho que claramente a referência, você matou a charada, Casão, referência àquelas imagens de guerra, né, do faroeste. Sim. A referência não é aos povos indígenas. Além de ser constrangedor a maneira pela qual o Casagrande atribui, né, a uma certa organização padronizada pela perspectiva civilizatória com a qual ele está acostumado, né? Ele faz uma menção, digamos assim, infantilizada aos povos originários, né? Que chega a ser mais problemático ainda, né, do que a própria fala totalmente absurda do Abel Ferreira, né? Uma infantilização, né? Eles fazem tudo certinho, tem a escola, tem a hora da cultura, sabe? Esse tipo de infantilização já é também uma pormenorização, sabe? E eles não percebem. Eu também sou ligado aos povos, né, indígenas, né? Falar isso da boca para fora não faz você ligado de fato a um processo de dado ou aquele povos originários ter visitado um território indígena, né, como por muitas vezes alguns fazem, se aproveitando disso, né, para falar em nome de certos povos indígenas, também não legitima você a falar sobre de uma maneira irresponsável ou falar em nome de certos povos indígenas, sabe? E aí esse camarada aí, o Júlio Gomes, ele insiste, não, acho que você matou a charada, é uma referência aos filmes, então tudo bem. Não tá tudo bem, porque a referência dos filmes já é ela mesma, né, uma demarcação propagandista do processo colonial, sabe? E aí a Alissa Klein vai retrucar, com razão, né?
de hoje E em dia. também são Renato, preconceituosas, né, Júlio? Ô, Júlio, você São preconceituosas, sabe são como é que é? representações Você bastante. sabe como é que era Os filmes de faroeste são representações muito preconceituosas, feitas por homens brancos, Perfeito. do que eram os povos indígenas americanos, né? Então vale ressaltar isso também. Você sabe Ponto. Encerrando, porque aí só vai piorar, vai ser ladeira abaixo. Esse Reinaldo Mauriço Prado é pior do que a encomenda. E aqui a gente vai fazer algumas menções à origem digamos assim, esportes análogos ao futebol, né? Ou a isso que se tornou o futebol, em outros contextos, que não a famigerada referência da origem do futebol pela perspectiva inglesa, né? Atribuída ao Charles Miller. Então, o artigo, que eu vou deixar disponível aí também na descrição, o artigo da revista Ciência e Cultura, né, de Vera Toledo de Camargo. Vou ler só alguns trechos, tá? Para o vídeo não ficar muito longo. Diz assim: esse jogo chamado Zikonariti, na língua dos Parisi, e Yara, na língua dos Inauenenauê, é parecido com futebol, mas em lugar de chutar, as equipes devem cabecear a bola. Segundo as tradições indígenas, crianças e mulheres ficam de fora do jogo, que é disputado em ocasiões especiais apenas pelos homens. Com grande tradição nos povos Parisi, Salomã, Irantxê, Mamaide, Inauenenauê, todos do Mato Grosso. Dentre os participantes estão 2 equipes com, no mínimo, 8 atletas. A partida se realiza em um campo de terra batida para que a bola ganhe impulso. O campo tem tamanho semelhante a um campo de futebol e conta somente com uma linha demarcatória no centro que delimita o espaço de cada equipe. A partida começa com atletas veteranos, um de cada equipe, que se dirigem ao centro do campo para decidir quem irá lançar a bola. O jogo continua com a primeira cabeçada para o campo, adversário que deverá ser recepcionado também com a cabeça. Em seguida, os atletas veteranos deixam imediatamente o campo, pois a responsabilidade deles é somente fazer o lançamento inicial da partida, durante a qual a bola não pode ser tocada com as mãos, pés ou qualquer outra parte do corpo, podendo apenas ser tocada com a cabeça e também no solo antes de ser rebatida por outro jogador. A equipe marca pontos quando a bola não é devolvida pelos adversários e não existem as traves de gols, como em outras modalidades. Quanto maiores são as habilidades dos atletas, mais emocionantes são as partidas, que podem durar mais de 40 minutos. Uma lenda Parisi conta que o Zikonariti foi criado pela principal entidade mítica de sua cultura, o Wazaré, que, depois de cumprir sua missão de distribuir o povo Parisi por toda uma região, fez uma grande festa de confraternização antes de voltar ao seu mundo. E aqui mais algumas informações sobre a maneira, sobre a modalidade, né, praticada análogo ao futebol, muito antes do surgimento do futebol, né? Ela remete justamente a esse processo, essa tendência civilizatória pela qual nós nos engendramos, de crer que esses processos civilizatórios solidificados e impostos, eles são superiores a outros processos civilizatórios, né? E aí, como diz o próprio artigo da Vera Toledo de Camargo, né, tais atividades esportivas praticadas pelos povos indígenas de Abiaiala é muito mais antiga que a chegada dos colonizadores, né? Criando isso que supostamente atualmente se atribui como origem do futebol dentro da perspectiva criado pelo Charles Miller, né? E aqui tem um outro artigo, né, que fala sobre essa questão nos povos Kaingang, né? Eu vou fazer uma breve menção também, né? Jogos e sociedades indígenas. E aí trecho do artigo da José Roberto Andrade do Nascimento Júnior e Rosângela Célia Faustino, né, que
intitulado Jogos Indígenas, o futebol como esporte tradicional caigangue. Fala um pouco sobre a cultura caigangue, né, sobre suas dimensionalidades, mas eu vou diretamente para a questão de jogos e sociedades indígenas, que diz assim: os jogos indígenas existem entre os indígenas desde antes da chegada dos colonizadores, mas o tema na sociedade científica é recente. Apenas após a metade do século XX, que pesquisas começaram a ser realizadas sobre esse assunto. Até o fim da década de 60, a sociologia dos esportes era pobre em termos de estudos com análise do fenômeno do esporte na sociedade. Eu acho que ainda é pobre ainda hoje, né? O autor ainda diz que nos Estados Unidos e em países da Europa, os estudos relacionados a esse tema são mais numerosos nas áreas das ciências sociais e da educação física, ao contrário do que acontece no Brasil. Os jogos fazem parte do patrimônio da humanidade, sendo importantes elementos biosocioculturais e metafísicos no processo de humanização. Isso aqui é muito importante para poder a gente compreender, inclusive, como é que o futebol reverbera na nossa sociedade atualmente, né? Isso aqui é muito importante, creio eu. Indícios mostram que os primeiros hominídeos jogavam e brincavam entre si, uma vez que eram capazes de usar a imaginação para criar atividades no auxílio de desenvolvimento das habilidades de planejar, construir estratégias e fazer julgamentos. Rocha Ferreira afirma que os jogos foram sendo criados pelos diferentes povos, disseminados por meio do contato e assumindo novos significados com as transformações das civilizações e sociedades, exercendo um papel vital para os homens de todas as idades e contribuindo para o desenvolvimento motor, social, afetivo e cognitivo de cada população. E espiritual também, né? Aqui eu vou pular, né, para um trecho aqui do artigo, né, que é uma menção de Rocha Ferreira, que diz assim: os jogos tradicionais indígenas são atividades corporais com características lúdicas por onde permeiam os mitos, os valores culturais e, portanto, congregam entre si o mundo material e imaterial, ou seja, a espiritualidade, a dimensionalidade integrativa entre matéria e espírito, né, de cada etnia. Eles requerem um aprendizado específico de habilidades motoras, estratégias ou chances e sorte, né? Geralmente são jogados cerimonialmente em rituais para agradar a um ser sobrenatural, ou para comungar com ele, ou para obter fertilidade, chuva, alimentos, saúde, condicionamento físico, sucesso na guerra, entre outros. Visam também a preparação do jovem para a vida adulta, para a socialização, a cooperação e a formação de guerreiros. Os jogos ocorrem em períodos e locais determinados e as regras são dinamicamente estabelecidas. Não há geralmente limite de idade para jogadores, não existe necessariamente ganhadores e perdedores, isso aqui é importantíssimo, né? E nem requerem premiação, exceto prestígio. A participação em si está carregada de significados e promove experiências que são incorporadas pelo grupo e pelo indivíduo. E aqui é muito interessante porque, inclusive, recentemente eu postei um vídeo aí no próprio canal Futebol Infinito, na verdade é um short, de um líder, né, do futebol mais, vou chamar aqui de futebol mais humanizado, segundo é atribuído nos créditos, é uma liderança que, digamos assim, é o Manuel Sérgio, né, que foi mentor de José Mourinho e Jorge Jesus. Ele fala de como o futebol, dentro dessa lógica comercializadora e neocolonial engendrada pelo neoliberalismo, que individualiza, digamos, pela competitividade, ele não tem nenhuma relação com o surgimento da prática de, digamos assim, esportes dentro do contexto indígena, né? Que não vislumbra-se a ideia de ganhador-perdedor. E aí vou trazer mais uma vez aqui o Diniz, né, para a questão, porque o Diniz fala muito sobre isso, né, sobre a ideia do resultadismo, né? O próprio Abel Ferreira falou sobre isso um dia desses, né? Que no contexto do futebol brasileiro, né? Na verdade o Renato Gaúcho falou sobre isso, né? Direcionando-se ao Abel Ferreira, entre outros, né? E ao próprio Diniz. Mas o Abel Ferreira, vez ou outra, ele fala da possibilidade de entregar o cargo caso ele não venha entregar os resultados, né? Então o próprio Abel Ferreira, que recentemente se referiu a certas práticas
de futebol brasileiro como práticas coloniais, e ele tá certo, mas também isso não exime-o da sua fala altamente problemática, né? Diniz fala sobre essa questão, né? O Renato Gaúcho, que também uma figura problemática também, né? Mas nesse sentido dessa fala que ele fez, ele tá correto, né? A atividade referente ao futebol, que é uma atividade majoritariamente neoliberal no Brasil, né, que é pautada pela comercialização, pelo dinheirismo, né, pelos grandes valores, pelo prestígio nesse meio mercadológico, ela é tudo menos pautada pelo desenvolvimento espiritual e congregativo desses jogadores dentro da lógica do futebol. Entretanto, apesar de o futebol plataformizado no Brasil ser tudo menos isso, ele ainda resguarda essa possibilidade, digamos assim, como uma espécie de integralização, né, dos nossos processos mais amplos dentro da sociedade, como uma possibilidade, né, digamos assim, de uma reelaboração cultural a partir das nossas potencialidades individuais. E aí é que está o problema, né? Porque se espelha no futebol uma espécie de reflexo, uma espécie de compensação da pormenorização da nossa vida, que já é regida por esses paradigmas civilizatórios majoritariamente ocidentalizados, no sentido de uma formação da pessoa humana necessariamente substantivada e apartada, na verdade, dos processos mais originários das práticas esportivas. E como diz aqui o próprio artigo, né, que não são pautados por uma competitividade individualizante, pela competitividade ligada a uma espécie de disputa que permeia todos os poros da nossa sociedade, né, mas para uma relação com as entidades espirituais, né, que engendram-se dentro das mais variadas perspectivas indígenas, dentro da sua maneira de se integralizar de uma maneira holística com a natureza, né, não engendrando uma possibilidade de superioridade, né, para uma integralidade maior a partir de um condicionamento físico, né, a partir de uma preparação para a vida, para um processo de amadurecimento, inclusive em sociedade, que é tudo que o futebol comercializável não é, né? E aí, só para finalizar, né, falar um pouco da jogos indígenas em contexto atual, segundo a perspectiva do artigo. Ele diz assim: sabe-se que os processos de exclusão social, discriminação e desvalorização do indígena fizeram com que muitos dos jogos indígenas fossem extintos com o passar do tempo, desaparecendo com a riqueza cultural desses povos. E justamente com a política de retomada de uma certa diversidade cultural, os indígenas, estimulados por organizações, missões indigenistas e outras instituições, começaram a realizar eventos para dar visibilidade e buscar maior valorização de suas culturas, bem como reconhecimento de seus processos de identidade, né? E aí surge a origem dos chamados Jogos dos Povos Indígenas, iniciados em 96, que tinham como objetivo a aproximação das nações indígenas brasileiras de diferentes regiões do país e que contaram com a participação de 470 indígenas de 29 etnias, né? E aí, falando mais especificamente sobre os povos caigangue e o futebol, né, e os jogos tradicionais entre os caigangue. É importante destacar que os caigangue possuem jogos tradicionais em sua cultura, mas que muitas vezes não são conhecidos pela falta de pesquisa e estudos sobre o assunto. Além desses jogos, os caigangue incorporam a prática de outras atividades, como o futebol, que faz parte da cultura desse grupo. O relato abaixo de Telemaco Borba descreve um importante jogo tradicional caigangue. E aí vamos ler. Costumam fazer um exercício de divertimento que chamam Caingire, que parece realmente é um verdadeiro combate, conquanto não resulte das ofensas nessas ocasiões recebidas nenhuma inimizade.
Para fazer esse divertimento, preparam um largo terreiro, cortam grande quantidade de cacetes curtos que vão depositando nas duas extremidades destes. Convidam os de outros arranchamentos para se divertirem e aceitam o convite e preparam também os seus cacetes e carregados com eles, vêm se aproximando cautelosamente do lugar do divertimento. Ali chegados, saem-lhes os outros a combater, arremessam-lhe mutuamente com grandes vozerias. Parece que isso aqui está em português de Portugal, né? Um verdadeiro combate. Até que um dos grupos abandona o terreiro por essa causa, né? As mulheres cobertas com uma espécie de escudo feito de cascas de árvores vão ajuntando os seus instrumentos, que são arremessados e depositando junto aos outros combatentes. Quando algum destes cai, elas o retiram do território e o cuidam. Nestas lutas sempre há possibilidade de ferimentos, contusões e outras questões que podem ser para causar outros tipos de danos, mas sem nenhum tipo de inimizade, né? E aqueles que saem mais prejudicados em piores circunstâncias são considerados os mais valentes, né? Também usa esse divertimento de noite e chamam-lo de piringê. E aí são que ele chama de cacete, né, que eu acho que deve ser uma espécie de instrumento de combate dentro dessa lógica do jogo, né, do jogar, né, e o jogo tem um sentido marcial aqui, né, tal qual a capoeira. São acesos em uma das extremidades e dá o mesmo resultado que o canjire, apenas com o acrescimento das queimaduras. Exercitam-se desde pequenos na luta corporal, né? E tem que suportar a prova de todos os outros que queiram experimentar, né? Até que se tornem exauridos de forças, né? Todos os outros brinquedos e divertimentos são sempre mais ou menos engendrados nessa perspectiva. Então, segundo um artigo de 2006 do Faz-Riber, ele afirma que o canjire simula um campo de batalhas onde dois grupos, frente a frente, arremessam toucos estocados pelas mulheres, que tem a função de recolher os feridos. Já o pingire, conforme se percebe pelo relato de Borba, é semelhante ao canjire, mas difere por ser realizado à noite e com os tocos acesos, que ele chama de cacetes ali, né? Em sua etnografia sobre os Kaigang, Borba conversou sobre esses jogos com uma idosa, a qual lhe relatou que os resultados dos jogos eram sempre ferimentos graves, contusões, olhos furados e dedos quebrados. Eu acho que isso nunca causava inimizade entre os participantes. Você percebe que tem uma tonalidade colonial na descrição dele também, né? Mas isso se explica pela contextualização de ser uma visão portuguesa sobre a questão, inclusive, né? Que alude também ao próprio problema do Abel Ferreira, de certa forma, né? Além deste documento de Telemaco Borba, de 1908, não foram encontradas descrições de outros jogos tradicionais na literatura consultada acerca dos Kaigang. O processo de conquista dos territórios, de conquista não, né? De apropriação, de violação, né? Desses povos, né? Desses territórios, né? Indígenas e o aldeamento em pequenas áreas, a reorganização dos grupos familiares, a instituição dos caciques apoiados e fortalecidos pelos órgãos, entre aspas, de tutela, a perda das matas em imposição de diferentes rotinas de trabalho, religiosas, certamente influenciaram nas práticas dos jogos tradicionais. Do mesmo artigo, relata uma brincadeira Kaigang, a escalada do pinheiro realizada com muita rapidez e eficiência, como um pinhão representava uma das mais principais fontes de alimentação do grupo. É possível que esse jogo dos meninos fosse uma forma de preparação para a vida adulta por meio de brincadeiras. Em nossas observações, podemos perceber que muitas das brincadeiras das crianças Kaigang são realizadas por meio de jogos, né, e abaixo a descrição disso. Existe uma brincadeira entre as crianças, que as crianças faziam e ainda fazem. Primeiro as crianças apostam uma corrida. Quem chegar primeiro nos pés da árvore é atribuído à figura do macaco. Quem chegar por último é onça e tem que pegar os macacos correndo atrás, subindo nas árvores. A criança que é pega, desce a árvore e fica olhando a brincadeira. A brincadeira só acaba quando a onça pegar o último macaco. Na próxima brincadeira, o macaco vira onça e tudo começa de novo. Além dessas brincadeiras nas quais se estabelecem e modificam as regras de acordo com a situação, as crianças Kaigang também jogam futebol diariamente quando não estão na escola
ou acompanhando suas famílias em atividades cotidianas como produção e venda de artesanato e trabalho nas roças familiares. Eu vou deixar esse artigo aí também disponibilizado, mas vocês percebam que mesmo um artigo voltado para, digamos assim, desmistificar uma suposta maneira que se engendre como superior referente aos povos originários, traz referências que são extremamente coloniais. Então é preciso muito cuidado ao tangenciar esses documentos, ao falar sobre, ao fazer um tipo de defesa sobre essas perspectivas indígenas, porque há muitas delicadezas. E também a gente tem que parar, né, de valorizar falas que infantilizem esses povos ou que tratem essas culturas como, digamos assim, abordagens, a partir de abordagens supostamente ingênuas, porque as culturas indígenas, para além daquilo que elas se engendram dentro das suas tradicionalidades, que possivelmente dentro de dados contextos elas de todo o processo de violação, apropriação, né, abnegação desses povos que perdura até hoje, eles têm todo o direito, né, de se apropriarem de novos elementos culturais e assimilarem isso dentro dos seus próprios processos, sabe? Então, é de uma tacanheza você deslegitimar esses povos por conta de eles terem, ou fazer uma menção, uma espécie de deslegitimação que pode ser mais sutil, né, como faz o Casagrande aí nessa fala, né? Porque os processos de culturalização em sentido amplo indígena, eles podem e devem se apropriar de elementos que possivelmente podem ser componentes do seu processo cultural que lhes são externos, né? E há legitimidade nisso também, né? Sabe? Não há legitimidade, vejo eu, né, na assimilação dessas culturas indígenas para um usufruto propagandista e aliciador, e um usufruto político institucional dessas pautas. E aqui, só para encerrar, eu coloco aqui, foi mencionada a questão dos jogos indígenas, né? Recentemente, né, é um site recente, né, é organizado também um campeonato nacional de futebol indígena, né, e aí voltado para um futebol mais tradicional, né, que é uma competição organizada pela UNE, a União Nacional Indígena, com o apoio da Conafé, que busca, né, integralizar e de alguma forma visibilizar, né, essa questão do Campeonato Nacional de Futebol Indígena, né, referente a esse aspecto composto, né, da complexidade que engendra-se uma valorização que precisa ser feita majoritária, né, das possibilidades multifacetadas. E hoje, na verdade, a desmistificação da presença dos povos originários e da recomposição da possibilidade desses povos originários coexistirem dentro de um processo tão complexo e tão complicado, mediante os processos civilizatórios pelos quais nós somos submetidos, né, mas que precisam ser colocados em questão o tempo inteiro, né, porque há ainda uma espécie de mistificação muito ampla referente ao que é ser indígena de fato. E a repressão referente a dadas políticas públicas que cesseiam esses espaços e a relação para com a terra, dentro de um sentido mais legitimador, ela perfaz uma característica de mediação pelo Estado, de cesseamento desses espaços, de uma mistificação muito mais forte do que é ser indígena, né? Indígena é aquele que tem uma relação de proximidade para com a terra, uma relação não alienada para com a terra, uma relação não alienada para com seus processos de subsistência autônoma, a partir da terra também, para com a sua espiritualidade, para com a natureza, para com uma visão não apropriativa da natureza. E lógico que tudo isso é ameaça
para uma espécie de tangenciamento político voltado para políticas institucionais que visam, digamos assim, majoritariamente se pautarem, na verdade, por políticas de dominação daquilo que você, da sua capacidade imaginativa, de dominação da sua capacidade de organização política, de dominação da sua capacidade de subsistência autônoma, que não depende de uma tutelagem, né? Então, os próprios povos indígenas, dentro de dados contextos, eles sofrem dessas relações políticas como uma certa perspectiva de assimilação e tutelagem a partir de órgãos reguladores, sejam eles mediados pelo Estado, sejam mediados por iniciativas autônomas, supostamente não institucionais, mas que realizam essa espécie de mediação. E aí é uma questão muito delicada dentro da iniciativa indigenista de como mediar essas relações, né? E aí tem um artigo do Guilherme Faleiros, né, na revista Indígenas do Brasil, que trata um pouco dessa questão de como são feitas essas mediações. E há povos originários que, na verdade, preferem viver isolados, que não querem contato com o homem branco, no sentido da sua operacionalização branca de ser. E tem toda a razão, né, de ser, nesse sentido. Então é isso, pessoal. Esse vídeo tem uma intenção de dar uma contribuição mais robusta a uma discussão que, a meu ver, foi totalmente pormenorizada, assim, mesmo com uma suposta intenção de visibilizar a questão aqui, né, de um sentido mais informativo, mas assim, a falta de informação e de interesse, de fato, em se debruçar sobre a história dos povos originários em Abiaiala e Pidorama, ela faz com que você cometa esse tipo de gafe, mesmo tentando dar uma visibilidade supostamente bem intencionada. Ok, Casagrande, ok, PVC. É isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal Futebol Infinito. Considerem apoiar no nosso Pix aí na descrição. Se inscrevam também em Gap Filosófico, Leitor Subversivo, Orientações Filosóficas, tá? E faça parte da nossa comunidade aí, que também tem grupos específicos voltados para pautas indígenas, com pessoas indígenas, né? E espaços voltados para isso, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Release control, slow and steady, let me know the hardest place to be.